Por acaso você já se sentiu para baixo, com uma certa inquietude interna, que de tempos em tempos vem à tona, só que por mais que você reflita a respeito, você acaba não encontrando nenhuma resposta aparente? Então vamos entender juntos o motivo disso. Bem-vindos ao canal Desapego da Mente. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre o porquê que a gente vive em busca de algo para nos completar, mas que no final nunca é o suficiente. Repare no comportamento das pessoas. Vivemos a maior parte do tempo no modo automático. Na rua, ninguém olha para a cara de ninguém, parece que estamos sempre apressados. Quando temos que esperar por algo, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, o celular logo está em mãos, para que a gente ocupe nossa mente com alguma coisa. Para a grande maioria, os dias se resumem a trabalho-casa e casa-trabalho, e é um ciclo que se repete até o final de semana, onde normalmente usam o tempo livre para descansar ou para liberar o estresse da rotina em alguma válvula de escape, como sair para beber com os amigos, ou ir a um restaurante diferente com a pessoa amada, ou simplesmente pedir uma pizza e terminar a noite vendo série. Mas aí aguentamos esse estilo de vida até o momento em que começamos a sentir um certo incômodo, talvez um pouco de tristeza, sem nenhum motivo aparente. O que nos faz pensar, por que a felicidade não é algo constante em nossas vidas? Para pensar, a gente liga a televisão e é só notícia ruim, algo que até já naturalizamos. Vivemos numa era digital em que temos tudo na mão, e ao mesmo tempo os índices de depressão e ansiedade não param de crescer. Aí cada um se pergunta, será que eu tô me preocupando à toa ou realmente as pessoas fingem o tempo todo estar tudo bem? E o pensamento continua, porque parece que a solução para qualquer problema só dá um breve alívio, antes do próximo problema surgir. Mas calma, não se preocupe. Todo mundo já sentiu esse desconforto em um certo nível. Alguns aparentam estar tranquilos em relação a isso. Eles dizem, não vejo motivo de tanta inquietação. Para mim a vida é muito simples. A realidade é que quem diz isso, às vezes tem tanta coisa acumulada que nem consegue olhar para a própria vida. Mas aí você resolve tomar uma atitude para se sentir melhor. E faz o quê? Começa a fazer terapia? Ou vai a uma palestra de coaching? Lê livros de autoajuda? Assiste a vídeos motivacionais? Começa a fazer ações sociais? Ou se converte a uma nova religião? Estuda a Bíblia, filosofia? Outros vão a um centro espírita? Na cartomante consultar o tarô? Mas aí tem aqueles que acham que o problema é a aparência, né? E fazem o quê? Decidem começar uma nova dieta, entram para a academia, fazem um novo esporte, vão ao shopping comprar aquilo que não precisam, trabalham feito um condenado para ficar rico e ter status e poder ostentar as suas conquistas depois, ou entram para algum grupo para se sentir parte de algo. Tem também os que aderem à rotina de acordar às 4, 5 da manhã e só tomar banho gelado, escrevem afirmações, fazem cursos e workshops sem parar. Outros seguem uma linha mais natural e resolvem consumir medicamentos homeopáticos, aquele chá verde, viram vegetariano ou vegano, começam a se alimentar só de orgânicos, compram plantas, cristais, fazem sexo tântrico e yoga, estudam o próprio signo, vão ao retiro espiritual para ter os chakras balanceados. Há também os que aprendem sobre projeção astral, experimentam psicodélicos para encontrar entidades, estudam casos de experiência de quase morte, casos de OVNI. Outros aprendem sobre o oculto, a magia. Tem os que vão para a Índia virar discípulo de algum guru, fazem jejum. Outros estudam o Feng Shui, o Zen, raspam a cabeça, recebem a bênção de algum baba, alguma coisa. Enfim, você já tentou algum desses métodos para se sentir melhor? E olha que só falei de alguns, hein? É claro que muitos desses mecanismos podem ajudar sim, mas haja força de vontade para continuar nessa busca incessante, né? E o que nos motiva? Fé? Esperança? Com certeza, mas há algo além. Intuitivamente, nós sabemos que em algum lugar há uma resposta definitiva. Então, onde está o nosso ponto cego? Cadê as respostas? A realidade é que não entendemos o problema
E é por isso que não achamos a resposta. Talvez seja tão simples que passa despercebido. Talvez a resposta não esteja lá fora, e é por isso que não achamos. Talvez a gente esteja tão identificados com as nossas próprias crenças que estamos cegos para o óbvio, porque não é sobre encontrar as respostas, e sim em se desfazer da base do problema. Porque a solução para os nossos problemas está dentro de nós, e não no mundo externo. Então, ao invés de, a cada instante em que nos sentimos para baixo, tentarmos resolver nos ocupando com uma nova atividade, que tal pararmos por um momento, respirar fundo, desacelerar a nossa mente, sentir a nossa presença e prestar atenção no sentimento por trás dos milhares de pensamentos negativos que consomem a nossa energia e que não nos levam a lugar nenhum. Porque aí, ao observar nosso estado interior, sem aquela voz interna nos atrapalhando, fica mais fácil de chegar à origem do problema. E ao fazer isso, devemos praticar a não resistência ao que é. Ou seja, aceitar o que você está sentindo, mas sem se identificar com o sentimento por trás. Para que da mesma forma que chegou em você essa emoção, ela também vá embora sem nenhuma resistência. Por exemplo, se imagina boiando no mar e uma marola passa por você. Simplesmente deixe ela passar e seguir o seu curso. E não vá atrás dela. Não reaja a ela. Porque isso só vai dificultar o processo de superação e de clareza. A raiva e o medo são bons exemplos do que poderia ser essa marola. Então tenha em mente que a resistência interna só dá mais energia para aquilo que você quer se livrar. Então da próxima vez que você não se sentir bem consigo mesmo, tenta observar suas emoções. Sem julgar se é certo, se é errado, apenas esteja atento às sensações que isso traz, que aí sim uma nova consciência despertará dentro de você. E isso fará com que esses momentos desagradáveis vão diminuindo de intensidade e duração até o ponto em que você vai perceber que a sua vida está ficando mais leve, que momentos de felicidade começam a ser mais presentes e que o estado de paz interior vai se tornando o seu estado natural de viver. Com certeza você já ouviu pelo menos um desses provérbios. Conheça-te a ti mesmo, ou a verdade vos libertará, ou o reino dos céus está dentro de vós. Todos esses provérbios convergem para o mesmo ponto, e é sobre isso que vamos falar nesse canal. Sobre entrar em contato com a nossa verdadeira essência, sem se prender a uma crença ou a um dogma. Então, se você se interessa por esses assuntos, e eu tenho certeza que sim, não esqueça de deixar aquele like e se inscreva no canal para me dar aquela força para continuar esse projeto. E a partir de agora, vamos juntos ser a mudança que queremos ver no mundo. Então eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.